Nessa aula a gente vai falar de auto layout. Eu conheço muitas pessoas e muitos designers que já trabalham com Figma há muito tempo, são designers há anos e têm medo de usar o auto layout ainda, não tem muita segurança em usar esse recurso do Figma. E eu posso dizer que é um recurso que mudou o jogo ali de como a gente desenha interface e como a gente cria as coisas aqui dentro do Figma. E assim, eu trouxe uma apresentação um pouco diferente hoje das outras aulas, porque é um tema, eu acredito, um tema bem especial e eu quero te passar todos os detalhes ali do que seria um auto layout. Então, bora lá pro Figma, vou te mostrar. Então, o que seria auto layout? O auto layout, ele é uma propriedade dentro do Figma que ele permite estruturar componentes, frame, de uma forma que o container, né, o recipiente ali que você está colocando as coisas, ele se adapta ao conteúdo e vice-versa, o seu conteúdo se adapta ao container. Então, vamos imaginar que eu tenho uma bexiga e se eu for colocando coisa lá dentro, o que a bexiga vai acontecendo? Ela vai esticar, né? Então, o auto-layout, ele pensa como se fosse algo elástico. Ele pode tanto fazer as coisas de dentro se adaptarem, ou também fazer que as coisas de fora, o conteúdo, faça as coisas de fora se adaptar a eles. Aqui eu vou trazer um exemplo mais prático, vocês vão entender o que eu estou falando. E para que é usado esse auto layout? Né? Ele é usado para responsividade. Se você não sabe o que é responsividade, é quando uma arte ou uma interface ele tem flexibilidade para se moldar conforme o tamanho do device, tamanho do dispositivo ali, e ele vai se moldando para se encaixar conforme o tamanho ali da tela. E o que acontece também? No auto layout você consegue padronizar determinadas medidas. Então, vamos imaginar que eu tenho um espaço aqui dentro de uma interface, eu vou dar um exemplo nessa aqui. E aí o que eu consigo fazer? Eu consigo, por mais que eu estique essa arte, ela vai manter todos esses espaçamentos aqui e uma facilidade também de manutenção. Então você às vezes, putz, tirei um elemento, aí você tem que ir lá e mexer. Aqui eu vou dar um super exemplo para vocês. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou precisar mexer nesse auto layout. Olha o que vai acontecer. Meu conteúdo simplesmente foi pro lado. Ele não se esticou, ele não se adaptou. Tá vendo? Ó, eu tive que fazer algumas coisas. Inclusive, eu tinha um texto aqui, ó, que o texto ficou parado, ó. Tá vendo? Então, olha o que acontece quando eu não tenho auto layout. Se eu precisar mexer em alguma coisa, ó, agora olha o exemplo do auto layout. Olha que bacana. Tá vendo como ele se adapta ao conteúdo? Parece que ele tá meio mágico, assim, meio elástico. Então, o auto layout é muito para isso. Então, imagine que você esteja fazendo um botão. Esse botão aqui, ele pode ser só um oi. Olha como que o botão vai se adaptando. Aqui é um botão bem grande. Aqui, se eu fosse fazer isso, e aí, olha o que é mais legal aqui, ó. Por mais que eu aumente ou diminui, ó, eu consigo, ó, se vocês apertarem o Option ou Alt aí no computador de vocês, vocês vão ver as medidas, ó. Eu tenho 24 pixels em cada lado e 16 em cada lado. Você vai ver que eu vou deixar ele pequenininho, sem fazer nada, falar oi. E olha o que vai acontecer. Todas as minhas medidas aqui, elas continuam, os 24 e os 16. Isso é muito raro acontecer quando você faz isso aqui na mão. Então vamos lá, vamos imaginar ó, como que era nosso mundo antes, né? Então, deixa eu tentar deixar aqui ao máximo como 16, quer ver? Olha lá. Então tá certinho, ó, 16, 24. Só que aí eu tenho que ir lá e fazer um oi. Olha o que eu vou ter que fazer. Vou ter que pegar esse carinha aqui. Tem que vir aqui e ver quando vai dar 24. Ó, eu tenho que agora pôr um pixel, né? Então para fazer um pixel é melhor eu fazer isso aqui. Vamos ver. Ó, 21, 22, 23, 24. Vamos ver. Olha o trabalhão que eu tive para fazer só uma adaptação de um botão. Tá vendo? Então imagine isso às vezes numa interface que a pessoal de conteúdo aumenta esse texto ou diminui esse texto ou o texto muda e aí às vezes você está simulando um tamanho real, então aí você tem que ficar se adaptando. Aqui não tem esse problema. Aqui eu posso ter o texto do tamanho que for, o título do tamanho que for e olha o que acontece com a minha interface. Inclusive, vamos imaginar que essa imagem não exista mais. Olha o que eu tenho que fazer. Tenho que ir lá, vir aqui, fazer isso aqui. Sem contar que eu tenho que ainda conferir meus
as minhas medidas. Ó, meu texto ficou lá para baixo. Eita, é uma bagunça, gente. Sinceramente, eu não consigo mais trabalhar sem auto layout. Então, ó, vamos lá. Então, olha o trabalhão que eu fiz e olha o que eu tenho que fazer para ainda tentar deixar com as mesmas medidas aqui. No auto layout, para eu chegar nesse mesmo resultado, eu seleciono, apago e pum, tá pronto. Aqui eu acho que talvez eu só não tenha colocado, que aqui ele tem uma largura mínima, que depois eu vou tirar aqui. Vocês vão entender como que a gente configura isso. Mas vocês viram o que aconteceu aqui, gente? A velocidade que eu edito uma coisa versus as outras. Então, o auto layout, com certeza absoluta, eu posso te afirmar aqui, que vai te ajudar muito na sua produtividade. Então, estude muito auto layout, eu vou passar por cada configuração. Aqui sim eu falo para uso e abuso sem moderação nessa funcionalidade. E ela vai ser muito importante assim no seu dia a dia. Beleza? Então, bora lá. E aí você falou, ah, Felipe, legal, você falou de auto layout, né? Mas como eu aplico um auto layout aqui? Como eu adiciono um auto layout numa interface? Então, aqui, o que acontece? O auto layout, a gente vai pegar... Deixa eu só dar uma pausinha aqui rapidinho. Voltando aqui, pessoal, a gente vai ter esse painel de auto layout. Então, como que eu faço para adicionar o auto layout? Vocês vão ver ó, que a partir do momento que eu seleciono esses objetos, aqui no painel direito, vai ter aqui adicionar auto layout. Vocês podem simplesmente vir aqui e clicar nesse mais, como eu cliquei. Caso você queira também remover esse auto layout, você pode clicar nesse menos e você removeu o auto layout. Tá vendo? Você remove o auto layout. Então, vamos voltar do jeito que estava ali. E aqui a gente tem o auto layout, né? A gente tem os elementos que a gente quer colocar no auto layout. Tem um atalho que a gente faz que é Shift A, que é o que eu mais uso. Então, eu aperto Shift A, pronto. Ele já está configurado como auto layout. Inclusive, você vai ver que ele está numa orientação que não está igual na imagem. Eu vou deixar meio que parecido aqui com a imagem. Pronto, agora sim eles estão em auto layout. E aqui na tela próxima eu vou explicar as configurações do auto layout. Então aqui eu já tenho o elemento em auto layout. E aí nessa parte 1 aqui, o que a gente fala? Que são as orientações. Então, a partir do momento que eu crio o meu auto layout, eu posso tanto falar que a minha sequência de elementos, ele vai para a parte horizontal. Então, tudo que entrar de novo aqui, eu vou colocar um elemento novo aqui, ó. Ele vai entrar aqui na horizontal. Então, ele sempre vai crescer na horizontal. Se eu colocar que minha orientação é na vertical, vocês vão ver que ele vai tudo para baixo. Então ele muda na hora, assim. Se você tá para horizontal, muda para vertical. E aí tem essa, que é o wrap, que basicamente ele faz o quê? Você tem uma largura de container. Caso o elemento bata na linha de baixo, ele desce. Então aqui, ó, vou adicionar outros elementos. O próximo que eu vou adicionar, ele vai bater e vai descer, ó. E assim sucessivamente. Mas caso eu aumente, por exemplo, ele vai se adaptando de novo. Então, ele é muito bacana caso você queira fazer uma galeria de fotos, ou você queira que um elemento... E depois a gente vai ter uma aula a respeito só de layouts responsivo. Então, aqui eu estou ensinando auto layout, mas vai ter uma que a gente vai mostrar como que funciona um layout responsivo. E aí essa parte de wrap e a parte de largura e altura mínima vão nos ajudar muito nessas configurações, combinado? Então, aqui a gente está falando sobre orientações, né? Então, eu tenho o wrap, eu tenho o horizontal e eu tenho a vertical. Tá vendo que quando eu não tenho wrap, ó, ele até vaza um pouco do container? Então, fica aí um pouco para vocês entenderem os comportamentos. E aí, a gente tem uma coisa que a gente chama de espaçamento, é uma configuração de espaçamento. Como eu disse, né, todo número, todo o valor numeral do Figma, você consegue usar seta para cima, seta para baixo. E como eu disse também, a gente consegue configurar ali, segurando o Shift, pulos maiores de medidas, né? Então a gente consegue mudar aqui. Então aqui eu posso, ó, colocar 50. E aí ele já está aqui com 50. E aí esse espaçamento é o espaçamento entre cada elemento. E aí, inclusive, ó, quando eu coloco o passo mouse, vocês vão ver que tem uma setinha
uma coisa rosa que aparece aqui, eu também posso vir aqui e mudar essa configuração mais no olho, assim, como se fosse na mão, tá vendo? Bacana, né? Inclusive, vamos imaginar que eu queira que esses elementos cheguem até aqui, mas eu posso vir aqui no olho e falar, poxa, eu acho que é mais ou menos aqui que vai dar, eles vão ficar legal. Mas existe uma configuração no Figma, aqui no Auto Layout, que você, em vez de ir na mão, tentando adivinhar qual é o espaçamento exato, até porque, se amanhã ou depois um elemento sai ou um elemento entra, esse espaçamento aí já não dá mais certo. Então eu aconselho que quando você quiser distribuir esses elementos dentro de um Auto Layout, existe uma configuração que chama Auto. Eu não preciso nem digitar, mas ele tem o Auto aqui, ó. Digitou o Auto. Independente do meu tamanho de container, ele vai se adaptar, inclusive se eu tiver outros elementos. Então ele já vai se adaptando, se moldando. Então esse recurso do Auto também ele é bem importante e ajuda bastante dependendo do seu uso ali dentro da sua arte. E aí viemos para a parte de padding, que nada mais é do que o espaçamento entre a borda ali do seu container, como se fosse um respiro, né? Eu vou aplicar aqui e vocês vão entender o que eu estou falando. Tá vendo que vai se criando uma bordinha em volta do nosso auto layout? Inclusive, eu vou até colocar uma corzinha aqui, ó, para vocês verem com mais facilidade. Olha lá. Essa corzinha escura, legal de ver. Então, ó, eu tenho tanto o espaçamento lateral e o espaçamento superior e abaixo. E do mesmo jeito que eu posso também vir aqui mexer, ó, isso aqui eu também consigo mexer. Tá vendo? Consigo vir aqui mexer. Inclusive, os paddings, como as bordas, elas podem ter medidas diferentes. Então, por exemplo, aqui eu posso ter 10, aqui eu posso ter 20, aqui eu posso ter 30, aqui eu posso ter 40. Problema nenhum. E aí, até quando você fecha, ele traz uma vírgula aqui. Mas você pode vir aqui e falar, não, que é tudo padrão. E aí ele forma tudo do jeito que tá. Como eu disse, né? Na mão você consegue também mexer, mas também esse painel aqui para você trazer essas bordas ali. E aí você tem um controle maior, às vezes você tem um auto layout de vários elementos, ele precisa ter esse recuo, né? Esse espaçamento. Então ele ajuda bastante. Certo? Aí, como eu falei, né? A gente tem os pads independentes, então você pode configurá-los de forma independente. E a gente, como eu disse para você, a maioria dos recursos aqui, como texto ou outros, tem as configurações avançadas, que a gente vai falar um pouco sobre eles. Então, o painelzinho dele é esse aqui, a gente fala sobre a borda, a gente fala sobre ordenação e a gente fala sobre alinhar texto, que eu vou passar com detalhe para cada um deles. Então, quando a gente fala de bordas, vamos imaginar que nosso elemento ele tenha bordas. Então eu posso vir aqui no meu painel e falar, ó, Figma, você pode excluir as minhas bordas para considerar as minhas medidas. Ou você inclui ou exclui as medidas da bordas do seu auto layout. Aqui, essas bordas aqui, se eu não me engano, elas estão com 4 pixels. Elas poderiam estar com 20. Inclusive essa cor aqui a gente não consegue nem vê-las, ó, tá vendo? Vou até colocar mais um espaço aqui, ó. E aí, olha lá se eu faço para eles não incluírem no meu auto layout. Olha o que acontece. Tá vendo? Ele simplesmente ignora as medidas da borda e considera só o elemento ali. Então, assim, geralmente, por padrão, ele sempre considera, tá? A partir do momento que você, por algum motivo, não quer que considere, você vai lá e pode excluir. Né? E aqui a gente fala de ordenação. A ordenação, o que acontece? Quando a gente faz auto layout, é basicamente como eu falei para vocês dos layers, né? Ele vai colocando camada em cima de camada. E aí o que acontece? Quando o espaçamento ele é negativo, aqui nesse caso aqui que eu fiz, eu tenho um espaçamento menos 8. E qual que naturalmente vai acontecer? Vai ficar um sobre o outro. Mas eu posso mudar essa ordem. Então aqui
Por padrão, ele fala que o primeiro, o último ele sempre fica no topo, mas ele tem a configuração aqui avançada, que eu posso falar que não, eu quero que o primeiro fique no topo. Inclusive ele traz até um exemplo aqui, ó, mais visual, tá vendo? Ó, e eu tentei até trazer no exemplo que eu trouxe, ó. Então você consegue fazer essa diferenciação aqui dentro do Figma, do Auto Layout. E aqui é uma configuração que pouco é usada, mas caso você precise, é um alinhamento por texto. Então, vamos imaginar que eu tenho um auto layout aqui e eu quero que, em vez de que as caixinhas fiquem alinhadas no auto layout, eu quero que os meus textos eles fiquem alinhados. Então, essa configuração aqui, ele fala assim, usar o meu texto para alinhar as caixas, né, basicamente. Então, ó, eu coloquei até uma linha vermelha aqui para vocês verem que os textos não estão alinhados. A partir do momento que eu clico nisso, os textos se alinham e aí o layout, dependendo da minha necessidade, ele foi atendido, entendeu? Então a gente tem esse recurso super bacana aqui. Então, eu confesso que eu uso pouco esse recurso, mas ele está disponível ali para a gente usar, certo? E boa. Acabei não falando, deixa eu ver se a gente vai ter uma parte aqui só de alinhamento. Se não tiver, eu vou ter que falar para vocês do alinhamento. Acabou não falando. O Auto Layout, ele tem esses alinhamentos aqui. O que acontece? Pensa que o Auto Layout ele é uma caixinha, né? Uma caixinha que as coisas vão se alinhando ali dentro. Eu posso tanto alinhar ele aqui, ó. Você está vendo que ele está no meu canto inferior esquerdo. Eu posso trazer ele para o meu canto superior direito, e aqui eu tenho todo o controle de alinhamento dentro do meu auto layout. Por que isso, Felipe? Vamos imaginar que quando entrar um outro elemento aqui, ele vai indo para o lado. Mas pensa que, às vezes, meu elemento está lá na direita. Quando ele crescer um elemento, o que ele vai fazer? Ele vai jogar para a esquerda. Mesma coisa aqui para baixo. E aí isso serve também para quando forem outras orientações, né? Então aqui se está para baixo, o próximo elemento que vai vir vai ser para cima. Se eu deleto, as coisas vão vir para baixo. Então é como se fosse quase uma constraint que a gente aprendeu faz pouco tempo, mas para auto layout. Então esse alinhamento aqui, ele ajuda a gente a alinhar as coisas e ajuda bastante também para você ter controle dos elementos, tá bom? E vamos falar um pouco de redimensionamento. Essa é a parte que todo mundo apanha no Figma e é onde agora eu quero falar com vocês com muita atenção. Eu quero que você preste bastante atenção nessa parte. Aqui, quando a gente tem um Auto Layout, a gente tem esse painelzinho aqui. Ele até chama como frame, porque basicamente o Auto Layout ele é um container que ele chama de frame ali. Então, o que a gente vai fazer ali? A gente tem todas essas medidas aqui. A gente tem 3 medidas que a gente precisa prestar atenção. Inclusive, deixa eu só... Ó, esse frame aqui, ó. Ó, ele fica aqui dentro de frame. E aí ele traz essas medidas debaixo da largura, debaixo da altura, tá vendo? Quando a gente tem um auto layout, é adicionada essas duas linhas aqui. Uma relacionada para altura, para largura, desculpa, e outra relacionada para altura. E aí, o que significa cada medida, para vocês entenderem? O auto layout, ele é um layout flexível, certo? E se ele é flexível, eu preciso ter controle do que é ou não flexível. Basicamente, para que servem essas caixinhas. Então, o que significa cada caixinha dessa? Essa primeira, fixar largura. Fixar largura quer dizer que, independente do tamanho do meu conteúdo ou do meu container, essa medida ela não muda, é uma medida fixa. Quando eu tenho que ele vai abraçar o conteúdo, Hug Contents, ele quer dizer que o meu conteúdo ele é flexível conforme o meu conteúdo. E o de baixo é ao contrário. Então eles são ao contrário. O fill container, eu quero que o meu conteúdo se adapte ao meu container. Eles são antagônicos, entendeu? Um se adapta ao conteúdo, container se adapta ao conteúdo, e o de baixo é o conteúdo, se adapta ao container. Então aqui eu vou dar um exemplo. Esse aqui eu coloquei como hug, esse aqui eu coloquei como fill,
e esse aqui eu coloquei como fixo. Então, se eu colocar aqui só um A, como ele é hug, ele vai se adaptar ao meu conteúdo, tá vendo? Então ele vai vir. O fio, como ele está dentro de um container, ele vai ali dentro fazer ao máximo para ocupar todo o espaço que estão dando para ele. Tá vendo? Já esse aqui, ele está fixo. Eu posso pôr 1C ou 3C, ele não vai mudar a largura dele, independente do meu tamanho. Até se eu quebrar aqui, ó, ele vai ser o único que vai manter, tá vendo? O hug também, ó, o único que vai mudar. Então, dá para entender um pouco sobre o auto layout. Inclusive, eu vou pôr esse fixo aqui, que é o primeiro. O hug, que é o se adapta ao conteúdo, e esse aqui que se adapta ao container. Então, a gente tem esse tipo de configurações. Aqui, mais pro lado, depois a gente vai fazer alguns exercícios para a gente treinar mais. Aqui agora a gente vai falar sobre algumas medidas de adicionar altura máxima e altura mínima. E aqui a gente vai falar muito sobre... Deixa eu ver se a gente já traz aqui. Boa. Então aqui a gente já tem para adicionar... Então, vamos imaginar que eu tenho esse container B aqui, ele está como fio. Porém, eu quero que... ele até traz uma medida aqui, ó. 318. Ele tá, 318. Mas eu quero que o mínimo que ele possa chegar, eu não quero que ele fique um pixel ali. Eu quero que no mínimo, o mínimo que ele pode chegar é 50 pixels. Então, a partir do momento que eu for adaptando ele aqui, ó, vai chegar, quando ele chegar em 100 ou 50, ele vai parar, ó. Parou. Você viu? E isso também acontece quando eu quero uma largura máxima. Então eu quero que venha aqui, ó. Quando eu tiver uma largura máxima, eu não quero que ele passe de 700 pixels. Então, por mais que eu cresça ele aqui, vai chegar uma hora que ele vai parar. Olha lá, ele parou de crescer, tá vendo? Ele até bloqueou o meu container, né? Ele não deixou mais eu vir, tá vendo? Inclusive porque eu coloquei no container, eu não coloquei nele, ó. Eu quero colocar nesse aqui. E aí esse aqui ele vai pra lá. Então ele tá com 398, vamos deixar ele passar de 500. Olha, ele até traz aqui. Então, beleza. O meu mínimo vai ser 50. Então eu travei aqui, ó, ele não passa de 50. E daqui a pouco ele vai travar nos... Olha lá, travou nos... Foi 700 que eu deixei? 700. Tá vendo? Então, por mais flexível que esse meu elemento seja, eu também posso determinar limites, né? Porque às vezes você não quer que ele cresça demais, ou cresça de menos, ou diminua de menos. Então aqui você tem esse tipo de controle que são travas. Inclusive, na nossa aula de design responsivo, a gente vai usar muito esses recursos de mínimo, máximo, para a gente trabalhar, combinado? Então aqui eu mostro o exemplo aqui de como aplica, de como retira. E aí, a gente tem um outro recursinho aqui, que é a posição absoluta. Vamos imaginar que, por algum motivo, eu quero que esse carinha aqui C, ele não seja no auto layout. Então, vamos imaginar, tem um auto layout, tem vários elementos ali dentro, e vamos imaginar que na minha interface tem um botão flutuante ali, eu não quero que ele entre no auto layout. Posso simplesmente clicar aqui, e até o auto layout até ignora que ele existe, tá vendo? A gente já não tem mais ele, ó. Posso crescer ele fica ali. Inclusive, eu posso até usar as constraints para me ajudar nas minhas dimensionamentos aqui, ó. Não, eu quero que ele fique pro lado, pro outro. Então, a partir do momento que eu coloco ele como posição absoluta, a parte das constraints, ela habilita, ó. Ele tá sem constraints, porque ele estava no auto layout. A partir do momento que eu coloco ele com absoluto, eu consigo controlar as constraints dele. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho esse elemento super independente do auto layout, mas ele está aqui respeitando as constraints que a gente definiu nele. Combinado? Boa. E aí, eu vou trazer também algumas práticas para vocês do auto layout, né? Então aqui,
eu coloquei, a gente tem os recursos de fixo, de reg, de fill, mas eu coloquei algumas recomendações. Eu falei aqui, evite usar fios, né? O fixo, né? Por quê? Porque ele limita a flexibilidade do auto layout. A partir do momento que o auto layout é algo flexível e você falar que tem que ser fixo, você limita os recursos ali de usar, né? Então aqui, ó, eu vou trazer aqui, ó. Ó, o auto layout ele existe de certa forma na horizontal, né? Na vertical, quer dizer, mas na horizontal ele fica meio a desejar, tá vendo? Ele não vai. Por quê? Porque eles estão fixos. Aqui, ó, já do lado, tá todo mundo como fio. E quando eu falo que todo mundo tá como fio, é cada elemento, tá? Ó, a partir do momento que eu clico aqui, ó, a configuração fio, configuração aqui, fio, fio e fio. Agora, vamos pegar, vamos imaginar que seu layout esteja assim, você fala, poxa, eu preciso colocar isso aqui como fio, eu preciso deixar como auto layout. O que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui, clicar, tá em fixo, nada impede de eu vir aqui, colocar como fio, e problema resolvido, gente. Não é só porque ele nasceu fio que ele vai morrer, quer dizer, nasceu fixo que ele vai morrer fixo, tá? Inclusive, dependendo como você vai mexendo no layout, às vezes você vai agrupando outros autos layouts dentro de outros autos layouts, às vezes acontece, tá? Do elemento de dentro tá como fixo e aí você tem que ir lá e colocar como fio. Isso acaba sendo um pouco normal. Aqui também eu vou lá, coloco como fio e pronto, ó. Aquele nosso elemento que estava como fixo, estava como fixo, agora ele não está mais fixo. A gente já consegue, já trazer ele como fio, tá vendo? Inclusive, eu falei de auto layout dentro de outro auto layout. Vamos imaginar que aqui, ó, esse layout ele tá aqui, 32 espaçamento de 24. Só que por algum motivo eu falo, putz, essa distância entre o texto e o título não tá legal. Eu queria que fosse menor. Gente, nada impede de você selecionar os dois objetos aqui, ó. Dar um Shift A ou dar um Auto Layout aqui. E de vez de ser 32, você coloca como 8. Ele vai manter ainda toda a flexibilidade dele, como Auto Layout. Ó. Porém, ele tem um espaçamento próprio. Então, vamos imaginar que aqui também eu tenho um outro botão. Vamos imaginar que fosse um botão secundário, por exemplo. E também eu não gostaria que eles tivessem tantos espaços. O que eu faria? Eu viria aqui, né, e daria um auto layout neles. Eles estão com 32, eu falar, não, eu quero um espaçamento de 16. E aí agora, como esses elementos eles estão todos agrupados, eu posso vir aqui e falar, eu quero até um espaçamento maior entre eles aqui. Tá vendo? Então eu consigo. Inclusive, vamos imaginar que esse botão, eu queira, de vez de ser um debaixo do outro, eu quero que eles fiquem lado a lado. E aqui a gente vai trabalhar com as orientações. Eles estavam assim, na orientação vertical, eu quero que ele mude para horizontal. Olha que beleza. Se adaptou bonitamente. Inclusive eu falo, não, eu quero o botão secundário para lado de lá. Gente, usa seta. E aí você já muda. Inclusive você pode, por exemplo, eu quero a imagem no meio, a imagem para baixo. Então você consegue, dentro do auto layout, trabalhar a ordenação dos elementos. Inclusive aqui, ó, também, tá vendo? Eu consigo fazer essa ordenação. E o que é mais interessante também, eu consigo pegar um elemento e jogar dentro de outro. É só você segurar o Ctrl e, ó lá, ele já está dentro do outro conteúdo. Inclusive aqui meu conteúdo aqui ele não está se adaptando, agora ele está. É que eu criei de uma forma diferente. Eu tenho um frame aqui que eu vou tirar. Ele está aqui agora. Vou colocar como reg. Agora tem uma bordinha aqui para vocês verem. Tá vendo, pessoal? Então, e aqui, ó, até nas aulas anteriores a gente falou de border region. Você pode pôr border region dentro do auto layout, tá vendo? Para ele ficar com essa borda aqui, arredondadinha. Inclusive, gente, a gente acabou não falando dessa configuração aqui de clip content. Basicamente, ele é o quê? Todo elemento que vaza do meu frame, do meu auto layout, você quer que seja ou não exibido?
E aqui eu vou dar um exemplo bem prático. No frame, eu vou... Ó, meu conteúdo está passando, ele vem até aqui. Eu vou ver como que está a configuração desse frame aqui, ó. Vamos ver. Ele está com o clip content. A partir do momento que eu tiro, ó, ele vaza, tá vendo? E aí, como se fosse... Você aceita uma sangria do seu layout, que ele vaze. Você fala que sim ou você fala que não. E aqui, mesma coisa do outro layout. Caso eu queira que passe aqui e eu não quero que nada para baixo mostre, eu só venho aqui e clico. E aí ele esconde. Tudo que vaza, ele esconde, tá vendo? E aqui, nesse caso, não se aplica muito, mas vai ter casos ali que você queira que não passe. Às vezes você coloca um efeito, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente coloca um efeito de blur, bem bonitão. E aí a gente coloca ele como absoluto. E aí a gente quer que ele traga um brilho para cá, por exemplo. Sei lá, uma graça. Caso esse clipe não esteja selecionado, a bolinha vai vazar, tá vendo? Ó, vai ficar até esquisito. Mas a partir do momento que você coloca, olha, até dá um acabamentinho legal. Entendeu? Então, às vezes, sei lá, você quer fazer alguma graça ali, alguma coisa. E isso não foi o melhor exemplo, mas é só para vocês entenderem. Beleza? Então, a primeira coisa é evitar essa parte dos fixos. Só quando for realmente necessário. Inclusive, aqui eu trago algumas dicas que geralmente o fixo a gente usa muito para ícones ou para altura de algum botão que você não quer que o botão estoure a altura, então você consegue usar ali mais na vertical. Agrupamentos, gente. A gente tem aqui dentro do Figma algumas figuras chaves aqui. Eu vou até dar um print aqui e vou trazer eles para vocês. E é o quê? Vou pegar aqui. Essas figurinhas aqui. Você vai ver que eles estão aqui no nosso layer aqui, ó. A partir do momento que a gente tem esse carinha aqui, ó. Cadê? Vamos ver quanto estava agrupado. Aqui, o grupo. Então, até é importante você entender a diferença dos ícones ali dentro dos seus layers. Esse aqui são os frames, que são que a gente criou ali com as medidas de celular, de mobile, de desktop, ali, de apresentação. Então, são frames ali que determinam a sua folha, né? Esse daqui é o auto layout. Então, você sabe que é um auto layout, inclusive ele traz orientação. Ó, esse auto layout, ele tá na horizontal. E a gente tem também até o auto layout aqui na vertical. Ele tá aqui, ó. Deixa eu jogar aqui para vocês. Ele tá aqui na vertical, tá vendo? Então, todos esses dois aqui, eles são auto layout. E esse pontilhado, ele é um grupo. E por que que eu tô pedindo atenção pro grupo, gente? Eu até coloquei assim, ó, quase um bug. Por quê? Às vezes você tá fazendo seu auto layout lá bonitão, você fala, pô, beleza, tá tudo bonito, tá tudo legal. Vai chegar um momento que, por mais que você trabalhe aqui, você fala, meu, não, as coisas não tão fluídas aqui. Por que que será? Aí você vem aqui, você vê o que está acontecendo, você coloca como fio. Mas, o que que acontece? O agrupamento, ele não vai respeitar, por exemplo, isso aqui, que a gente tem de configuração dentro do auto layout. Que é, por exemplo, ó, o do agrupamento, ele fica só um agrupamento simples, que é até uma configuração aqui de distância entre elementos. Mas ele não é 100% auto layout, então tomem cuidado que às vezes você tenta configurar um elemento, você não consegue e às vezes ele está agrupado. Então por isso que eu coloquei esse ponto de atenção, tá bom? E aqui eu peço também para vocês tentarem organizar ao máximo o auto layout, porque você chega aqui, ó, até aqui também no meu não tá uma boa prática, porque eu estou explicando, estou fazendo bastante coisa, é nomear ali o auto layout, né? Então, pô, você sabe que aqui é um corpo de um body, né? Um corpo de página, uma imagem, um conteúdo, um rodapé. Então, tentem ao máximo nomear os seus auto layouts, até os seus layers, para que você esteja organizado, tá? Dentro da sua organização ali do arquivo.
E aí a gente está falando muito do auto layout dentro de uma tela, né? Dentro de um auto layout. Mas também você pode organizar frames, né? Um fluxo. Imagina que tem um monte de tela uma do lado da outra, um monte de arte uma do lado da outra. Você pode, por exemplo, jogar um auto layout dentro dessas páginas e ordenar, ó, tela 1, tela 2, imagina que aqui seja um fluxo de aplicativo. Você pode vir aqui e colocar auto layout neles e sair trabalhando. E aí, um ponto também legal é que a gente falou bastante sobre frame, né? De que frame seria o seu papel, mas nada impede que o auto layout seja o seu frame. Por quê? Vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, duas imagens aqui, ó. Como o meu frame é fixo, ele tem uma altura máxima e mínima, vou ter que vir aqui, vou mexer no tamanho da minha imagem e vir aqui e expandir ele para que ele funcione bem. Já no auto layout, não. Eu venho aqui. Deixa eu tirar o auto layout entre esses dois, que eu vou jogar esse aqui para cima. Eu consigo colocar ele e ele vai aumentando. Inclusive aqui, peguei um probleminha, ó, porque ele está como fixo. Foi até bom isso acontecer. E eu quero que ele abrace o conteúdo. Então, agora, ó, por mais conteúdo que eu tenho aqui, imaginar que eu duplique esses textos, minha tela, ela vai aumentando. Isso é importante porque, vou imaginar, você tem uma tela bonitinha lá feita, e aí você trabalha numa empresa, e aí, por algum motivo, a altura do botão muda, ou mexer nos estilos do texto, o texto cresceu um pouco mais, o que vai acontecer com o seu layout? Ele vai quebrar, ele vai ficar coisas escondidas ali dentro do frame. Então, o legal de usar o layout como frame é que você sempre vai estar com o conteúdo aparecendo e adaptando conforme as mudanças futuras ali, seja de componentes ou seja de conteúdo. Beleza? E vamos ver o que mais. Eu acho que terminamos aqui, pessoal. Então a gente passou por tudo isso aqui do auto layout. Inclusive, também eu vou deixar uma listinha de atalhos ali para você, de adicionar e remover auto layouts. Deixem as suas dúvidas, caso vocês tenham dúvidas, porque esse é um assunto bem denso e que traz muita dúvida. Então treinem bastante, arrastem coisas, coloquem, tirem, configurem. Então vai ser muito importante você dominar esse recurso, tá bom? E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!